E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e hoje um vídeo bastante especial aqui no canal Broken Imp Games, porque eu trouxe há um tempo atrás um vídeo falando se valia a pena ou não apoiar o card game de Cyberpunk e etc. Eu fiquei bastante curioso e fui atrás para saber como jogava e consegui aqui dois decks proxies, que são os decks do Alpha Kit. Os decks do Alpha Kit, eles são exatamente esses dois que eu estou trazendo aqui em formato de proxy para vocês. E a proposta do vídeo é a gente conhecer o baralho, e os baralhos, né? E falar um pouquinho sobre, não estratégia ou como jogar, que isso vai ser num vídeo separado, mas sobre cada tipo de carta que a gente tem em Cyberpunk 2077 TCG, ok? Só lembrando que se vocês adquirirem um Alpha Kit original, além dos decks, ele vem, acho que vem com um conjunto de dados também que a gente utiliza, mas eu não vou entrar nesses méritos aqui, porque conjunto de dados e coisas do gênero, eu vou acabar falando num vídeo de como a gente joga, detalhando um pouco as regras, que eu achei bastante simples, e eu queria deixar registrado aqui no canal um vídeo desse tipo, ok? Então a gente vai ter dois decks, o primeiro que é um deck de mercenário, e o segundo que é um deck da Arasaka. E cada um deles, como eu falei, ele é composto por 30 cartas, né? Então a gente desconta essa, que é a 31ª carta, e nós teremos aqui 3 cartas que são reconhecidas como lendas, e outras cartas, né, outras 27 cartas aqui no caso do Alpha Kit, que serão cartas que a gente vai utilizar na nossa gameplay. Então vamos pegar aqui, ó, nós temos as 3 lendas, sendo que no deck de mercenários nós temos a carta do Vi, Corporate Exile, temos a carta do Victor, Sit Down and Relax, temos a carta do Jack Wiles, Pour One Out for Me, e aí a gente vai para as cartas que a gente joga, que são cartas de unidade. Nós temos aqui 3 cópias da carta do Delamain, temos 2 cópias da carta da Evelyn Park, temos 2 cópias da carta do MT-12 Flathead, é aquela aranha que a gente usa no começo do jogo ali para fazer a missão do Jack. Temos aqui Second Hand Bombs, 3 cópias, cartas bem interessantes e bastante úteis durante o jogo. Uma carta do Jack Wales, 3 cartas da T-Bug. Aqui a gente fecha as nossas unidades. Indo para a carta de Gears, a gente vai ter 2 cartas do Dying Knight, 3 cartas chamadas Floor It, que são cartas de programa. Aí nós temos aqui mais Gears amarelinhos, que são os Kirot Optics. Mais Gears Mandibular Upgrade. Robot Optics. Fechando aí as 27 cartas, ok? Agora vamos para o deck da Arasaka, que tem como Legends o Goro Takemura, o Saburo Arasaka e o Ionoburo Arasaka. Então temos aqui essas 3 lendas. As artes são muito bonitas, né? Acho que para quem jogou Cyberpunk vai reconhecer muita coisa. E são bastante atrativas as cartas. Eu fiquei bastante surpreso com as regras, que eu achei intuitivo, de forma geral, o jogo, sabe? Ele traz uma outra estratégia, só que ele é bem intuitivo. Aqui na carta de... nós temos essa carta de programa, Corporate Surveillance, 3 cartas dessa 3 cópias dessa carta. Temos os Sended Visitant, também como uma carta de Gear. Aqui como uma carta de programa Industrial Assemble. Deixa eu focar aqui na câmera para vocês, né? Que a gente vê o tipo dela. Aqui, Industrial Assemble. Aí nós temos esta carta que é de Gear também, que é a Satori. E vamos para as unidades, né? Temos o Goro Takemura, Emergência Atlas,
Corpus Security. Temos esse Swordwise Usco. 3 cópias também. Ruthless Lowlife, que são cartas de unidade. Essa aqui é uma unidade, isso. Armored Minotaur. Mantis Blade, que entra como Gear. E aqui o Goro Takemura, que eu esqueci de tirar do começo. Não, ele é outro Goro Takemura. Isso, ele é outro Goro Takemura, que é uma outra Legend, aparentemente, que está aqui atrás. Ok, então aqui nós temos todas as nossas cartas. E essas cartas fazem parte, como eu falei, do Alpha Kit, que são decks reduzidos no formato original, que se não me falha a memória, o deck de Cyberpunk ele vai ter coisa de 60 cartas. E aqui a gente tem a noção básica. Para quem quer jogar, a gente já vai explorar isso de uma forma bastante direta e mecânicas que eu acho que são introdutórias. Logicamente, com o desenvolvimento do jogo, as coisas ficam mais complicadas e acaba sendo outras estratégias. Se eles lançarem outras coleções, né, possivelmente outros tipos de unidades serão incluídas e etc. Ok, eu vou usar esse deck aqui de mercenários para mostrar, porque a ideia dessa outra parte do vídeo não é a gente comentar, que nem eu falei, sobre habilidades e coisas do gênero, mas sim quais são os tipos das cartas e que tipo de informação a gente enxerga nelas, né? Então vamos separar aqui. Nós temos as cartas de Legends, as cartas de unidade, as cartas de Gear e as cartas de programa, né, que são os 4 tipos de cartas que a gente vai acabar encontrando em ambos os decks, tá? Então nós temos esses 4 tipos de cartas. As cartas Legend, elas vão trazer o personagem. E aqui você vai ter o tipo dela, você vai ter o quanto custa para ela entrar em jogo. Aqui a caixa de habilidades e aqui o poder dela, tá? Então esse poder ele vai ser relacionado diretamente com o combate, porque quando você atacar o oponente, você vai comparar esse poder, o que tiver maior ganha, né? Pelo que eu vi nas regras, não tem essa da carta ficar danificada, um combate entre duas cartas. Ou vai combinar na vitória de uma ou da outra, ou no caso de empate, as duas perdem. Então a carta ela acaba sempre mantendo o poder base dela aqui, de uma rodada para outra. Então essa é a carta de Legend. E aí a gente já vai até entrar em um pouco de detalhe como que usa ela, né? Para não entrar muito na questão de regra. Aí aqui nós temos as cartas de unidade, que elas vão ser compradas na mão. E aqui você vai ter a mesma coisa. Custo, você vai ter unidades, acredito que isso aqui seja quantas delas você pode ter no campo. E o poder dela. Então aqui a gente tem que ficar bastante atento, porque as cartas de unidade, elas vão ter uma utilização bastante diferente das outras cartas do jogo, tá? Porque eu vou ter que entrar no quesito de recursos do jogo para explicar tanto os programas quanto os gears. Porque se você reparar, aqui ó, você tem os edinhos aqui e você tem as mesmas características nas outras duas cartas. Você vai ter, tanto no gear quanto no programa, o custo, esse símbolo de edinho, nome, habilidade, só que você não vai ter o ataque, né? Nas cartas de Gears, aqui esse +2 indica que ele vai dar +2 de ataque. Então se eu tiver um Delamain equipado com esse Gear, ele tá 9 e não mais 7. É basicamente isso. Eu acho que para quem joga card games acaba ficando bastante claro. Então, dito isso, vamos entrar um pouquinho no aspecto de uma mecânica do jogo, que eu achei bem interessante, que é a questão de mana do jogo. Porque eu não ia nem fazer isso nesse vídeo, mas eu vou acabar fazendo, eu vou repetir no próximo, quando for falar das regras. Mas a estrutura do jogo vai funcionar basicamente. Deixa eu dar um zoom out aqui, beleza. Basicamente, o campo, ele vai ter uma parte... Eu tô usando meu tapete do Jigglypuff porque eu não tenho outro do Cyberpunk, que é o mais temático. Então, vai do Jigglypuff que eu tava gravando Pokémon pro meu canal de Pokémon.
Ultimate Deck, acessem lá. Basicamente, a gente vai separar as nossas lendas e separar o nosso deck. Bacana. Daqui a gente vai embaralhar as nossas lendas e colocar elas aleatórias aqui, num cantinho aqui. Essas cartas podem ser utilizadas como recursos. Aí você vai embaralhar aqui. Ok? E vai comprar 6 cartas. Bacana. Então aqui a gente tem nosso deck, tem as 6 cartas na mão. E uma regra. Já falando um pouco sobre regra, lembrando que eu vou acabar repetindo isso depois. E aqui só saiu... Não, beleza, essa mão dá pra mostrar o que eu quero. As lendas, elas ficam viradas para baixo. E se você for o primeiro jogador, você vira 2 delas. Por quê? Porque as lendas, elas são utilizadas como recursos para você pagar as cartas que você for jogar. Então, quando você começa com 2 recursos bloqueados e tem um aqui. Então, você vai fazer o turno normal, comprar uma carta, e aí entra a questão do recurso que eu falei. Porque você pode fazer o quê? Você pode jogar um recurso por rodada a mais. Então você vai, vamos supor, essas cartas que tem o edinho marcado aqui, que é a moeda do jogo, você vai poder revelar para o seu oponente e colocar ela virada para baixo. Agora, essa carta serve como, entre aspas, uma mana para você pagar o recurso da carta que você quer baixar. Então nessa rodada eu peguei meu Mandibular Upgrade, baixei ele, beleza, fiz minha ação de criar um recurso, e aí eu vou fazer o quê? Primeira rodada, vou pegar e vou baixar o meu Second Hand Bombs, então eu pego e pago os outros 2, ok? Beleza, no turno do meu oponente, ele já vai começar com os 3 recursos levantados, e vai fazer a mesma coisa. Então aqui, esse molez que eu usei, voltando para mim, agora sim, eu tenho os 3 recursos básicos das minhas lendas e tenho a minha carta ali. Então agora aqui eu tenho 4 recursos, eu vou novamente comprar uma carta e eu posso fazer o que? Aqui, por exemplo, eu posso baixar... Isso aqui é um personagem, é um programa, que é uma carta que você basicamente usa e descarta, né? O programa eu entendi bem como uma mágica instantânea para quem joga Magic, sabe? No seu turno você pega, joga e puxa para sua mão. Puxa para sua mão ou puxa para o cemitério. Mas vamos lá, eu tenho esse Delamain aqui. Eu posso pegar, jogar o Delamain e pagar os 4, passando o turno pro meu oponente. Bacana. Agora, como que eu vou ativar as lendas do meu campo? Você tem 4 recursos. Para você virar qualquer lenda, você precisa pagar 2 recursos. Então, fazendo turno, comprei e tá, beleza. Eu vou querer fazer mais um recurso, vai ficar com 5. Vou pegar aqui esse Robot Optics e colocar aqui virado para baixo como um novo recurso gerado. Tô deixando aqui distante só para simbolizar o que é lenda e o que é recurso gerado, tá? Aí eu vou pagar 2, que eu posso falar assim, não, eu quero ativar. Você pode pagar de onde quiser o recurso. Eu vou pagar 2 e eu vou virar uma lenda. Gastou 2 recursos, quer virar uma lenda? Você pode virar qualquer lenda até a que você pagou. Então você quero virar essa, por exemplo. Essa não é um bom exemplo. Vamos ver, você vai virar aleatório, vou virar aqui. Beleza. A minha Vi, ok, ela tem a habilidade dela e 5 ela entra em campo. Ok. Então tá aqui. Aí fiz minha jogada, voltou, comprei outra carta no próximo turno. Eu falo assim, beleza, agora eu vou desvirar, a minha lenda continua ativa, eu posso pagar 2, virar outra lenda, posso colocar mais recurso. E o importante é, essa carta de lenda, mesmo virada para cima, nessa área, ela ainda continua como um recurso, ok? Aí a gente vai fazer o quê? Eu não quero pagar nada, eu vou só colocar minha Vi em campo. Eu posso pagar 5 recursos que eu tenho, contando a própria Vi, e colocá-la em jogo, tirando do meu recurso. Certo? Como ela tem gol solo, ela já poderia atacar nessa rodada. Então é basicamente essa a mecânica de mana do jogo, que eu achei bem legal,
porque ela é bastante autocontida no próprio baralho. Eu acho isso muito legal. Flesh and Blood tem essa categoria de energização, né? Que eu acabo jogando bastante Pokémon, mas tem bastante essa categoria de custo de carta, de cada carta ser uma carta que pode girar mana, que pode defender e tal. E aqui a gente tem esse exemplo de cartas com esse símbolo de Edinho aqui, elas viram recurso para sempre no jogo, tá? Então é basicamente isso, e esses são os dois decks. Mais detalhes da gameplay e coisa assim, eu vou trazer num próximo vídeo aqui no canal, em que eu vou focar nas etapas do jogo mesmo. Creio que vai ser bem mais curto que esse, até porque eu acabei abordando já um pouco das regras do jogo aqui. Mas é basicamente essa, como que são os decks dessa versão alpha de Cyberpunk TCG. São bastante interessantes, e eu tava um pouco assim em dúvida de ver como que ia ser esse rolê, né? Porque vendo os vídeos eu falei, tá, isso, como que vai ser? E jogando eu falei, nossa, é um TCG muito interessante, que não tem mecânicas necessariamente exclusivas. Se você já vem de outro, você vai reconhecer certas mecânicas, o que é comum. Só que essa parte de energização eu achei bastante intuitiva, divertida, e é um jogo extremamente dinâmico. Até porque a gente vai jogar com alguns dados que eu vou ter que explicar no vídeo com um pouco mais de detalhe, mas que de verdade não deixa o jogo necessariamente mais complicado. Mas é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se inscreva no canal para não perder nada que for sendo publicado por aqui. Na medida do possível, quero trazer conteúdo de TCG Cyberpunk aqui pro Broken Lamp. E vamos trocando uma ideia aí. Fala o que vocês acharam, se vocês querem jogar o TCG Cyberpunk, se vocês curtiram esse tipo de conteúdo. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.